Bom, gente, olha só. Então, enquanto a Sandra está voltando aí, a segunda parte da aula, então, vai ser mais focada em plaquetas e câncer, de fato. Ela vai ser dada pela Sandra. Espero que a primeira parte tenha servido assim, né, como embasamento, para vocês entenderem a parte 2. Mas, no fundo, assim, vários dos conceitos dados inicialmente se aplicam a essa parte da interação com a progressão tumoral. Tá bom? Então, Sandra, é com você. Sim, então, vou me dedicar mais, então, ao papel das plaquetas no câncer. Além do seu papel na hemostase, as plaquetas vêm sendo descritas também como protagonista da inflamação, das respostas resolutivas e da coordenação de respostas imunes também, assim participando de várias patologias, além do câncer, né, como diabetes, doenças neurodegenerativas. No câncer em particular, as primeiras interações possíveis entre plaquetas e câncer datam já do final do século XIX, quando esses dois autores, primeiro o Leopold Rees, observou nos pacientes com câncer com tumores sólidos um aumento do número de plaquetas, ao qual a gente vai se referir como trombocitose. Alguns anos depois, e a gente voltará a comentar essas observações, o Theodore Billroth, ele observou, associado à disseminação de células tumorais na circulação, a formação de pequenos trombos na microvasculatura que continham células tumorais. Então, as primeiras evidências do eventual papel das plaquetas no câncer já vêm de longa data. Um século depois do Rees, em 1964, esse grupo aí do Levin e Conley, eles reproduziram, confirmaram esses dados de uma trombocitose induzida por lesões neoplásicas, observando que entre os pacientes com câncer hospitalizados, os pacientes deles, pelo menos uma boa proporção, uns 40% apresentavam uma contagem de plaqueta alto, isto é, mais de 400 mil plaquetas por microlitros. Desde então, se repetiram, apareceram muito outros trabalhos apontando uma incidência de trombocitose, do aumento do número da contagem de plaquetas. No momento do diagnóstico do câncer, essa incidência variando, dependendo de diversos fatores, de 4% a 55%. Ok? Bom, quais são os mecanismos possíveis dessa trombocitose no câncer? De fato, um dos mecanismos entre os possíveis foi apontado pelo fato que os pacientes com câncer que apresentam altos níveis de plaquetas no plasma também apresentam altos níveis de trombopoietina, que é esse hormônio que é responsável pela iniciação, pela síntese, pelo estímulo da síntese de megacariócitos, os progenitores das plaquetas e das plaquetas elas mesmas. Então, um pouco mais recentemente, foi apontado o possível papel das células tumorais na indução da síntese da trombopoietina no fígado, da trombopoietina hepática, diretamente ou indiretamente. As células tumorais, alguns tipos tumorais, tendo sido caracterizado como as células tumorais secretam vários fatores e alguns entre eles são capazes de induzir a síntese hepática de trombopoietina. Entre eles, por exemplo, a interleucina 6, mas tem outros exemplos como o GCFF e GMCFF. Okay?
Mais recentemente também, outros trabalhos apontam que alguns tipos tumorais, algumas células tumorais são capazes, elas mesmas, de produzir trombopoietina. Então, a produção direta, o estímulo, né, da síntese, a indução de produção de trombopoietina hepática ou diretamente pelas células tumorais, aparece como um dos mecanismos de trombocitose no câncer, né? Dos fatos que poderia explicar que tem uma grande incidência do aumento de número de plaquetas nos pacientes com câncer. Essa trombocitose, ela é associada geralmente com um prognóstico muito ruim, como é apontado aqui nesse trabalho de 2013, no tipo de câncer coloretal, mostrando aqui à esquerda, né, um gráfico apresentando a sobrevida de pacientes. Aqui ele é escura com contagem de plaqueta normal e embaixo, né, com uma sobrevida diminuída dos pacientes com câncer coloretal associado, que apresentam, né, uma trombocitose. Isso, outros artigos, né, outros trabalhos apontaram por uma sobrevida, uma progressão, né, pior, um prognóstico pior, e outros tipos tumorais, como o câncer do ovário, dos pulmões, gástrico e no câncer de mama também. Isso não é assim, isso se observa independentemente do estagiamento, como a gente vê aqui, né, nessa parte direita do gráfico, observa-se o mesmo tipo de gráfico de sobrevida dos pacientes. Aqui em cinza, claro, os pacientes com trombocitose, né, que apresentam trombocitose, mas dessa vez está plotada aqui a sobrevida de paciente com câncer coloretal já avançado, né, apresentando já metástase hepática. Então, independentemente do estagiamento do tumor, a trombocitose, geralmente, né, é associada com prognóstico ruim, uma sobrevida pior. De maneira bem interessante, em 2017, bem mais recentemente, um grupo inglês, né, fez um ensaio pré-clínico, onde eles queriam observar a possibilidade da trombocitose ser um fator predictor do câncer. O que eles fizeram, né? 1 ou 2%, em torno de 1 ou 2% dos pacientes de mais de 40 anos que aparecem na clínica apresentam uma trombocitose. Eles pegaram esses pacientes que não apresentavam, com trombocitose, mas que não apresentavam diagnóstico de câncer. E observaram, né, fizeram um segmento e observaram 1 ano depois qual a proporção desses pacientes, quando comparado a paciente que não, da mesma idade, que não apresentava trombocitose, desenvolveram câncer. E, de maneira como a gente pode ver aqui na parte de cima, né, à esquerda são os homens, à direita as mulheres, né, as pessoas que apresentavam 1 ano antes uma trombocitose desenvolveram câncer em proporção maior, tanto nos homens quanto nas mulheres. Okay? Então, a trombocitose em si pode ser um fator preditivo, né, para anunciar, né, o desenvolvimento de um câncer que, por enquanto, está oculto. Embaixo, eles plotaram, né, os cânceres mais comumente observados, né, nesses pacientes aqui, e quando comparado a frequência desses tumores nos pacientes gerais, né? Então, tem pequenas diferenças, mas a gente observa, né, nos homens uma grande incidência do câncer de próstata, do pulmão, coloretal e gástrico, né, orogástrico, e nas mulheres da mama, do pulmão, coloretal e ovariano. Bom, voltando um pouco aos dados, aos velhos dados históricos, né, e da intuição do Bill Ross no final do século XIX, ele tinha observado, mais uma vez, né, junto à disseminação das células tumorais, então certamente associada ao processo metastático, a formação na microvasculatura de pequenos trombos que continham células tumorais.
Por muito tempo, isso deixou bastante curiosidade, né? Só um século depois, as pessoas voltaram a observar confirmaram a formação de trombos, né? E a parada de células tumorais em arteríolas, mas durante muito tempo, né, os pesquisadores da área se referiram não a células tumorais migrando, né, circulando na circulação, mas se referia a tumor emboli, né? Realmente eles visualizavam as estruturas como pequenos trombos que continham células tumorais. Em 1968, mais ou menos depois da volta ao interesse, ao considerar, né, a formação desses pequenos trombos que continham células tumorais, o grupo liderado pelo Gazik, em 1968, publicou um artigo onde ele conseguiu relacionar dessa vez diretamente o número de plaquetas ao processo metastático. Eles utilizaram um modelo no camundongo, um modelo de indução química de uma depressão não completa, parcial, né, do número de plaqueta. Depletaram as plaquetas, parcialmente as plaquetas, com a neuraminidase, como a gente vê aqui embaixo, né, os tratamentos, ao longo dos tratamentos, com 24 horas de tratamento, eles conseguem reduzir drasticamente, não completamente, mas drasticamente, o número de plaqueta, que volta a subir, né, depois de 24 horas. O que eles observaram? Observaram, então, aqui eles plotaram de novo, nessa linha aqui, a contagem de plaqueta em função do tempo de tratamento com neuraminidase, sendo que a gente volta a observar aqui, depois de 24 horas de tratamento, uma depressão drástica de plaqueta, uma diminuição muito grande do número de plaqueta, e essa está associada aos focos metastáticos observados nos pulmões, observado, então, eles injetam as células tumorais intravenosamente, e observam 14 a 16 dias depois, né, os focos metastáticos dentro dos pulmões. Então, quando essas células tumorais são injetadas no momento onde o número de plaqueta é bem reduzido pelo tratamento com a neuraminidade, isso impacta, né, diminui drasticamente o número de metástase. Enquanto ao voltar o número de plaquetas à normalidade, né, com a evolução do tratamento, volta ao número de plaquetas, volta à incidência de foco metastático nos pulmões. Eles mostraram também, né, nesse caso aqui, quando tem uma diminuição do número de metástases pulmonares associada a uma trombocitopenia, né? Dessa vez uma redução do número de plaquetas. Quando nessas condições os animais, os camundongos, são injeta-se o plasma rico em plaqueta, a gente reverte, né, o efeito de diminuição do número de metástases induzido pela diminuição de plaquetas. Então, essa era a primeira evidência relacionando diretamente, né, o número de plaquetas à incidência de metástase. Bom, mais ou menos isso foi... Diga. Oi. A neuraminidase é o que? Eu não sei se o professor Robson chegou a falar no início da aula, porque eu perdi o iniciozinho. É um agente químico que permite de depletar as plaquetas do plasma. É uma maneira de você depletar isso, de induzir a depressão de plaqueta. Mas ela não é uma bem drástica, droga, 24... como a aspirina. Não é uma droga, assim, um remédio, não, né? Isso eu não vou saber te dizer. Tá. Não, beleza. Como aspirina, sei lá, né? Não, sabe o que eu acho que é? Eu acho que a neuraminidase, ela quebra alguns resíduos de açúcar na superfície da plaqueta. Não é isso não? Eu vou fazer uma procura aqui. Segue na aula, Sandra, que eu faço uma procura aqui. Tá? Ok.
Então, isso foi em 1968, né, o GASE, que mostra os efeitos antimetastáticos associados à redução da contagem de plaquetas. Okay? Mais ou menos nessa mesma época, né, outros grupos, também em modelos de injeção de células tumorais diretamente na corrente sanguínea, né, intravenosamente, observam, né, em 1961, o Jones e o seu grupo, observam a participação de plaqueta nesses tumor embolies, né, nesses trombos que contêm células tumorais, bem como depósito de fibrina, né, isso pelo recurso à microscopia eletrônica e de imunofluorescência. Um pouquinho mais tarde, de maneira bem interessante, como está ilustrado aqui, em 1966, esse grupo aqui, Xu e Wallace, mostram de novo, né, a participação de plaqueta nesses trombos contendo células tumorais, só que revelam também, por microscopia eletrônica, a participação nesses trombos de neutrófilos, de linfócitos, isso mesmo depois do desaparecimento das plaquetas. Eles injetam células tumorais na corrente sanguínea e muito rapidamente vê se agrupando, né, se formando esses tumor emboli, né, esses trombos que contêm células tumorais, plaquetas, fibrinas, neutrófilos e linfócitos. Bom, o Gazik, alguns anos depois, em 73, publica esse outro artigo. Dessa vez, ele evidencia que muitas células tumorais têm a capacidade de induzir a agregação plaquetária, né? Surge aí o conceito de Tumor Cell Induced Platelet Aggregation, ao qual a gente vai se referir com essa sigla aqui, Tumor Cell Induced Platelet Aggregation, se referindo ao fato que as células tumorais são capazes de induzir alguns tipos tumorais, né? Alguns tumores são capazes de induzir a agregação plaquetária. E eles mostram que a capacidade das células tumorais de induzir a agregação plaquetária está associada com o número de focos, a incidência de focos metastáticos nos pulmões, no modelo do camundongo também. Disso, eles concluem que o importante, quando se a gente está observando o processo metastático, não é simplesmente a contagem das plaquetas, mas sim também o seu estado de ativação e de agregação. Bom, um pouquinho mais tarde, dessa vez no final dos anos 80, né, começa a surgir os trabalhos mostrando in vitro, né, a indução da agregação plaquetária induzida por células tumorais, aqui de sarcoma de rato, né, essas células tumorais W256, que quando incubadas com plaquetas, né, induzem a sua agregação. E, de maneira interessante, esse trabalho associou essa demonstração da agregação, da indução da agregação in vitro, com imagem de microscopia eletrônica também, mostrando muito rapidamente contatos iniciais entre as plaquetas e as células tumorais, sendo que 5 minutos depois da interação, né, se observa-se o contato entre células tumorais e plaquetas completamente liberado dos seus grânulos. Então, é um fenômeno muito que funciona bem in vitro, e in vitro também induz uma interação rápida e que é associada a uma degranulação, uma ativação, uma mudança, né, da plaqueta. Um pouco mais recentemente, aqui em 2013, a gente tem, né, a indução da agregação plaquetária aqui nessas imagens de microscopia mais simples, induzida por células tumorais por um carcinoma mamário, né, a linhagem MCF7, mamário humano, MCF7, mostrando aqui que a presença da MCF7 induz a agregação plaquetária quase tão bem quanto o colágeno e que essa agregação é induzida de maneira dose dependente, né? A gente visualiza aqui a agregação, ou aqui também, a quantificação,
a agregação mais células tumorais, maior a agregação plaquetária. Bom, bem mais recentemente dessa vez, né, no grupo do Robson, em 2018, eles publicaram o trabalho do aluno de doutorado Fausto. Eles mostraram que vesículas extracelulares de células tumorais de um câncer, de uma linhagem de câncer, de carcinoma mamário também, induz a ativação plaquetária, ativação e agregação plaquetária. Eles mostram primeiro que, então, eles utilizam duas linhagens de carcinoma mamário, mais ou menos agressiva, aqui uma pouco agressiva, mas bem agressiva e metastática. Tá? Mostram primeiro por citometria de fluxo de fusão, né, que as vesículas extracelulares dos dois tipos tumorais se funde, né, a plaqueta lavada, depois de 1 hora de incubação, ok? Então, primeiro verificam a fusão das vesículas extracelulares oriunda das duas linhagens tumorais, as plaquetas, e depois observam, né, aqui à esquerda a exposição de pecilectina, né, a ativação das plaquetas medida pela exposição de pecilectina, mostrando aqui a proporção de células selectina positivas, né, de plaquetas pecilectinas positivas em plaquetas não estimuladas com a trombina, como controle positivo, né, as plaquetas lavadas, estimuladas depois de 3 horas de trombina, bom, apresentam-se quase integralmente pecilectina positiva. E as plaquetas incubadas com as vesículas extracelulares das células pouco agressivas MCF7, oriunda das células pouco agressivas MCF7, ou das células bem agressivas MDA-MB231, depois de 3 ou 6 horas, né, a gente vê, primeiro, que a proporção de plaquetas ativadas aumenta com o tempo de tratamento nas duas linhagens, e segundo, que para o mesmo tempo de tratamento, a linhagem mais agressiva induz uma maior proporção de ativação plaquetária quando medida pela exposição de pecilectina na superfície das plaquetas. Ok? Então, aqui é a quantificação. E observaram também, né, o efeito da fusão dessas vesículas extracelulares tumorais com as plaquetas na agregação plaquetária, mostrando aqui, né, um efeito dose dependente, mais tem vesículas extracelulares mais rápida a agregação plaquetária e para um tipo celular. E que, mais uma vez, né, as vesículas extracelulares da linhagem mais agressiva, MAMB231, né, induz de maneira bem mais eficiente e rápida uma agregação plaquetária bem mais eficiente e rápida do que a linhagem pouco agressiva. Ok? Então, já se juntou evidências mostrando que as células tumorais ou vesículas extracelulares oriundas de células tumorais são capazes de induzir a agregação plaquetária e de ativar as plaquetas. Em 2013, esse trabalho selecionou plaquetas de pacientes com câncer, com diferente tipo de câncer avançado, em estágio avançado, né, paciente com tumores já metastáticos, oriundo de diferentes tipos de câncer, ovário, próstata, pâncreas, mama, pulmão, coloretal, por aí vai. E observaram a reatividade a reatividade dessas plaquetas quando comparada a plaquetas de doadores saudáveis, né? não câncer. Eles observaram, então, aqui observaram, em primeiro lugar, a agregação dessas plaquetas, induzida em A, B, C, D, até esses 5 gráficos aqui, induzido por agonistas,
né, conhecido da agregação plaquetária, e mostram que, tanto nesse caso de agregação induzida por agonista ou na agregação espontânea das plaquetas, né, isto é, na ausência de agonista, as plaquetas oriundas dos pacientes com câncer metastático são muito mais responsivas, né? Elas agregam mais eficientemente para uma mesma dose de agonista, ou elas mostram uma agregação espontânea muito mais importante, né, do que as plaquetas que vêm oriundas de pacientes saudáveis. Então, mostrando que as plaquetas de pacientes com câncer avançado são mais reativas, mas elas agregam mais facilmente. Mostraram também, né, a mesma coisa, o mesmo tipo de trabalho, né, observando dessa vez a ativação plaquetária pela exposição da P-selectina, e mostraram os mesmos resultados, né, mostrando que as plaquetas, quando estimulada por agonistas, as plaquetas dos pacientes com câncer são mais responsivas, mais reativas quando se observa a exposição de P-selectina do que as plaquetas de doadores saudáveis. Então, daí surge o conceito de Tumor Educated Platelets, né, de plaquetas educadas pelo tumor. As plaquetas, quando na presença do tumor, estão em outro estado, um estado que a gente pode chamar de educado, iniciado. Né? E em vivo, tudo isso era in vitro, né, ou ex vivo, in vivo. Em vivo, vocês lembram, né, a gente já comentou, né, na década de 70, o Jones e Chu e Wallace, né, já em modelos de injeção de células tumorais na corrente sanguínea, né, que é um modelo clássico de indução de metástase, observaram formação muito rápida de trombos, né, contendo células tumorais e plaquetas e, eventualmente, outros tipos celulares. Em 1987, o Menton e colegas, né, injeta células melanoma, também na veia da cauda, no modelo clássico para se observar a formação de foco metastático. E o que eles fizeram é que eles observaram, né, contaram e observaram por microscopia eletrônica, contaram as células tumorais associadas à plaqueta que estão paradas na microvasculatura nos microvasos, né, dos pulmões, mostrando que mostrando uma associação entre as células tumorais muito rápida, em alguns minutos, entre células tumorais e plaquetas, né? E esses conjuntos parados, esses complexos celulares, heterocelulares, parados, né, na microvasculatura dos pulmões. Observando por as imagens de microscopia eletrônica, mais uma vez eles observaram, né, contatos entre plaquetas, um monte de plaquetas e as células tumorais, sendo que nessa imagem a gente vê muito bem, né, que as plaquetas mais próximas das células tumorais, não é verdade para as plaquetas mais afastadas, mas as plaquetas mais próximas se apresentam completamente desprovidas de grânulos. Tá? Isso depois de 2 minutos apenas após a injeção das células tumorais, né, de melanoma no sistema venoso. Hoje em dia a gente tem, né, com a ferramenta de microscopia intravital, a gente consegue observar esses fenômenos de um pouco mais perto, conseguindo observar a cinética, né, de interação das plaquetas com as células tumorais, em vivo em particular. E é o caso desse trabalho aqui de 2012, onde eles utilizaram um modelo de injúria do sistema da artéria mesentérica, nesse caso, o sistema de injúria da parede da artéria mesentérica por um sistema de isquemia-reperfusão,
sendo que essa injúria é conhecida, né, foi descrita como induzir uma acumulação rápida de plaqueta na parede do vaso. Então, eles induzem essa injúria para induzir um acúmulo de plaqueta na parede do vaso, e em seguida injetam de maneira intravenosa também umas células tumorais, aqui nesse caso também as células B16 de melanoma, marcado fluorescentemente, e conseguem acompanhar em real time, né, a adesão firme, a parada dessas células tumorais marcada, né, nessa porção de vaso, né, que foi acometida com a injúria, onde se acumularam as plaquetas. Eles observam aqui a quantificação, né, e aqui as imagens, que essa injúria, né, da artéria mesentérica permite de visualizar depois de 1 hora depois da injeção das células tumorais, né, um acúmulo, adesão firme, uma parada aqui de células tumorais nessa região do vaso. Tá? Eles, para poder associar diretamente, né, essa parada das células tumorais com a associação das células tumorais e as plaquetas, eles, aqui à direita, eles depletaram os camundongos, depletaram as plaquetas no camundongo 30 minutos antes de injetar as células tumorais. E ao fazer essa depressão, ao realizar essa depressão das plaquetas, se a gente acaba com as plaquetas antes de injetar células tumorais, a gente não observa mais o acúmulo, a parada, né, essa adesão firme, como eles chamam, de células tumorais marcadas fluorescentemente nessa região do vaso. Eles concluem, portanto, né, que o que a gente está vendo aqui é artificialmente, né, a interação, a cinética é muito rápida também, né, alguns minutos depois da injeção das células tumorais na circulação, intravenosamente, né, as células tumorais já param aqui, interagem com as plaquetas nessa região, parando, né, isso vai se mantendo ao longo do tempo. Okay. Bom, e quais são os mecanismos moleculares, né, que permitem de explicar, né, essa agregação e ativação das plaquetas pelas células tumorais? Já se conhecem alguns aspectos, né? Existem mecanismos que são descritos por esse grupo aqui como indiretos e diretos, sendo que os mecanismos indiretos dizem respeito à ativação e agregação plaquetária induzida por fatores que são liberados pelas células tumorais, essa induzindo, né, ativação e agregação plaquetária. Entre estes fatores, né, as células tumorais liberam, por exemplo, proteinase, né, como as metaloproteases, 2 e 14, a catepsina B, podem ter a trombina, liberam também tromboxina 2, ADP, e até indiretamente, né, podem levar à ativação plaquetária pela indução, né, de NETs, né, pelos neutrófilos, induzida pela secreção pelas células tumorais de GCFF. Então, as células tumorais, elas, pelas suas secreções, pelos fatores liberados, né, induzem mais ou menos diretamente, indiretamente, eu diria, possivelmente a ativação e agregação das plaquetas. Outros mecanismos são mais diretos, né, e envolvem interação física das plaquetas com as células tumorais, como a gente vê aqui desse lado direito. E essas interações físicas, elas são favorecidas por receptores e ligantes essenciais das plaquetas, né, que a gente já foram descritos como mediar adesão e agregação. Assim, envolvida nessas interações entre as plaquetas e diretas, físicas, né, entre as plaquetas e as células tumorais,
as glicoproteínas, né, um B95, glicoproteína 2B3A, né, que interagem com a integrina alfa-V-beta-3 na superfície das células tumorais. Muito importante também para essa interação a P-selectina, né, das plaquetas, que interagem com mucinas na superfície das células tumorais. O receptor plaquetário CLEC2, interagindo num trabalho um pouco mais recente, interagindo com a podoplanina na superfície das células tumorais. E, finalmente, né, diferentes tipos de interação plaqueta-tumor-cell, aqui num trabalho mais recente de 2014, envolvendo o receptor TLR4, Toll-like Receptor 4, na superfície das plaquetas, ligando, né, essa alarmina HMGB1 secretada pelas células tumorais, por outros tipos celulares. Ok? De maneira interessante, esses dois receptores aqui, essas duas glicoproteínas, né, típicas das plaquetas, também foram identificadas na superfície de algumas células tumorais, como, por exemplo, as células tumorais MCF7, B16, que a gente estava comentando há pouco. Esses receptores, algum entre eles, né, já foram descritos como sendo envolvido, né, no processo metastático. Isso é o caso da glicoproteína 1B-alfa, né? O caso do CLEC2, da P-selectina. Bom, então, como a gente viu, as células tumorais, elas são capazes de educar as plaquetas, né, de induzir alterações na plaqueta. A gente já comentou da possibilidade das células tumorais induzir a síntese, a produção de plaquetas e de megacariócitos. A gente comentou agora a capacidade das células tumorais de induzir a agregação plaquetária e sua ativação, né? Entre esses mecanismos, né, entre os mecanismos de educação das plaquetas, né, de alterações dos efeitos das células tumorais nas plaquetas, observa-se também, como a gente viu pelas imagens de microscopia eletrônico, né, quando as plaquetas estão ativadas, elas têm uma propensão a liberar conteúdos granulares, né, bem como liberar, né, vesículas extracelulares, né. Alguns trabalhos apontam que tem uma correlação positiva entre a agressividade do tumor e os níveis de micropartículas, vesículas extracelulares, vamos dizer, oriundas de plaqueta no plasma, né? Mais agressiva, maior o nível de micropartícula oriunda de plaqueta no plasma. As células tumorais também são capazes de responsável pela alteração fenotípica de plaquetas, em particular do seu perfil de RNA. Em particular, como apontado aqui, no trabalho de 2011, né, foi evidenciado o fato que as plaquetas de pacientes com tumor, com câncer, desculpa, elas apresentam biomarcadores RNA que são associados biomarcadores RNA tumorais, né, como foi descrito, por exemplo, no caso dos gliomas, no modelo de câncer de próstata, né, as plaquetas desses pacientes contendo marcadores típicos, né, como o EGFR, V3, né, biomarcador dos gliomas, e PCA3, marcador de câncer de próstata. Né? Como ocorre essa transferência, né, de marcadores, assim,
essa presença de biomarcadores tumorais nas plaquetas ainda não é bem conhecido, mas poderia, né, sugere-se que possa envolver, né, transferência de RNA da célula tumoral na plaqueta pelo shedding, né, de vesículas extracelulares. Bom, a gente visualizamos, né, evidências que permitem de se convencer que as células tumorais induzem, né, um aumento de plaquetas, uma alteração da sua funcionalidade, né? As células tumorais ativam, induzem agregação plaquetária, elas causam o aumento de liberação de vesículas extracelulares, causam liberação dos grânulos a partir dos conteúdos granulares, podem alterar o fenótipo plaquetário, mas como tudo no câncer, né, não é só uma conversa unilateral, mas sim conversa recíproca. As células tumorais são capazes de interferir na fisiologia da plaqueta e a plaqueta ativada pelas células tumorais, alterada, né, modificada, educada pelo efeito das células tumorais, vem interferir, né, novamente, de maneira recíproca em cima das células tumorais. Não somente das células tumorais, como a gente vai ver, mas também, possivelmente, em cima de outros protagonistas, né, do microambiente tumoral. Isso aí. Então, as plaquetas ativadas pelas células tumorais, elas podem ter efeito em cima de vários protagonistas do microambiente tumoral, né, por exemplo, os pericitos, os fibroblastos e fibroblasto associado ao câncer, em cima de células natural killer ou outras células imunes, como a gente vai voltar um pouquinho a comentar isso, e em cima de precursores endoteliais, né, participando do processo de angiogênese. Pois é, as células tumorais, elas induzem a liberação de fatores, né, a partir dos grânulos, e as plaquetas são, né, evidências mostram que elas contêm, elas são capazes de liberar, como se fosse um reservatório, né, de reguladores angiogênicos, em particular de fatores pré-angiogênicos, como o VEGF, o BFGF e o PDGF, né? Então, a liberação dos conteúdos granulares induzida pelas células tumorais pode participar do processo de angiogênicos e, portanto, do crescimento tumoral e também de algumas etapas do processo metastático. A gente vai voltar a comentar. No que diz respeito ao aumento ao fato que as plaquetas induzidas, educadas pelas células tumorais, começam a liberar vesículas, né, liberam mais, a priori, mais vesículas extracelulares. Desculpa, não é isso que eu queria comentar. Ainda quanto ao conteúdo dos grânulos plaquetários, né, a gente viu que alguns são, assim, as plaquetas, pelo seu conteúdo granular, oferece um reservatório de reguladores angiogênicos e também contém nos seus grânulos um bom número de fatores de crescimento. Esses liberados pela indução, pela educação, pelo efeito do contato com as células tumorais, pode participar do crescimento, né, como foi demonstrado no caso desses dois fatores aqui, plaquetários, TGF-beta, no caso de câncer de ovariano, e PDGF, no caso do osteosarcoma. Esses fatores contidos nos grânulos plaquetários e liberados nessa interação com as células tumorais participam do crescimento tumoral e também pode participar, foi evidenciado como participar da proteção do escape à apoptose
induzida pelo tratamento quimioterápico. O tratamento quimioterápico, as plaquetas protegem, né, impede esse processo de apoptose. E finalmente, né, as vesículas extracelulares também, oriunda das plaquetas, né, que são liberadas no contato com as células tumorais, estimuladas, a liberação estimuladas pelas células tumorais, também foi apontada como participar de mecanismo de crescimento das células tumorais. E finalmente, as células tumorais podem causar isso eu já comentei, né? Isso. As células tumorais, elas, quanto mais agressiva, tem uma propensão a liberar mais vesículas extracelulares. E nesse trabalho de 2015, mostraram que as micropartículas derivadas de plaquetas, oriundas de plaqueta, né, podem carregar para as células tumorais, no modelo de câncer pulmonar, né, de non-small, podem carregar um microRNA, como é o caso aqui do microRNA 223. Então, as células tumorais induzem a liberação de micropartículas a partir das plaquetas, e essas micropartículas podem carregar coisas, né, de volta para as células tumorais, como, por exemplo, microRNA, participando da alteração fenotípica das células tumorais reciprocamente. Ok, e o que é, de repente, mais conhecido hoje em dia é o efeito das plaquetas sobre o processo metastático. Sabe-se que as plaquetas interferem com várias etapas do processo metastático, como, por exemplo, o intravasamento das células tumorais, né? A entrada das células tumorais a partir da massa primária na corrente sanguínea, que é facilitada alguns fatores, os nucleotídeos secretados pelas plaquetas, né, que aumentam a migração transendotelial dessas células tumorais, né, facilitando essa entrada das células tumorais dentro da corrente sanguínea. E, como eu já comentei, né, as plaquetas, a contribuição das plaquetas na massa tumoral, pela liberação de fatores proangiogênicos contidos, reservados, né, nos seus grânulos, de maneira importante, pode participar do processo angiogênico e, assim, né, da neoformação de vasos que são mais permeáveis e que facilitando a própria formação de novos vasos. A densidade de vaso e mal formados facilita, né, essa etapa de intravasamento das células tumorais dentro da corrente sanguínea. Então, as plaquetas participam já no início do processo metastático, nas etapas bem iniciais, né, participando de diferentes maneiras, facilitando a entrada das células tumorais na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, então, o processo metastático, ele depende essencialmente, é um processo que não é muito bem sucedido, né? Quando as células tumorais entram na corrente sanguínea, uma proporção muito pequena, na verdade, vai conseguir formar, né, sair da corrente sanguínea para formar um foco secundário. Nesse processo, né, nessa etapa de circulação das células tumorais dentro da corrente sanguínea, as plaquetas têm um papel de proteção, né, permitindo de promover, né, a sobrevida das células tumorais, proteger as células tumorais, né, nas diferentes contra diferentes agressões, né, que poderiam sofrer essas células tumorais dentro da circulação. Quais são estas? Então,
As células tumorais, primeiro, passando na corrente sanguínea, né, as células CTC são as Circulating Tumor Cells, as células tumorais que estão circulando na corrente sanguínea. Primeiro, elas sofrem estresse físicos, né? E a agregação plaquetária em volta das células tumorais permitem de oferecer como um escudo físico contra esses estresses mecânicos associado à própria corrente, circulação, né, do fluido dentro do vaso. As plaquetas, a agregação plaquetária, né, das plaquetas em volta dessas células tumorais oferece também uma proteção contra a citólise mediada, uma proteção relativamente física também, contra a citólise induzida, mediada pelo TNF-alfa. Né? E, finalmente, foi bem descrito as plaquetas, os agregados plaquetários em volta das células tumorais, interfere com a função, de diferentes maneiras, com a função das células natural killer. Primeiro, elas foram evidenciadas como uma proteção física, uma barreira, um escudo físico contra que permite de os afastarem das células natural killer NK citotóxica. As plaquetas permitem de interferir com o reconhecimento dessas células tumorais pelas células NK. Isso foi mostrado mais recentemente, né, em 2012, por um grupo que mostrou que as plaquetas são capazes de transferir moléculas de classe MHC1, né, normais, né, das plaquetas para a superfície das células tumorais. E isso atrapalha o reconhecimento dessas células tumorais pela CNNK e, portanto, né, interfere com os efeitos citotóxicos das mesmas. Finalmente, interferindo também com a função das células NK, as plaquetas são capazes, quando ativadas, de liberar bastante TGF-beta, que foi demonstrado também diminuir a ativação dessas células NK. Né? Então, várias coisas na plaqueta, vários fenômenos nas plaquetas permitem, né, de efeitos mecânicos a efeitos mais imunes e citotóxicos, permitem de atrapalhar, diminuir a função das células NK e, portanto, proteger as células tumorais desses efeitos, dos seus efeitos citotóxicos. Então, vimos que as plaquetas interferem no intravasamento das células tumorais dentro da corrente sanguínea, protegem as células tumorais circulando na rede, principalmente do estresse mecânico, né, dessa circulação no fluido do vaso e contra a atividade das células NK. E, finalmente, as plaquetas também foram descritas como interferindo no processo de extravasamento, isto é, da saída das células tumorais que vem se alojar, né, para formar novos focos tumorais secundários. Então, como acontece isso, né, como as plaquetas interferem nesse processo de extravasamento, elas, né, há muito tempo se observaram embolização, né, trombos com células tumorais paradas na microvasculaturas, né, dos órgãos metastáticos, e alguns artigos, alguns trabalhos mostraram que a agregação plaquetária em volta das células tumorais, né, ela facilita, ela promove uma melhor adesão desse complexo heterotópico no endotélio, facilita quase subsequentemente a parada, né, dessas células tumorais na parede do vaso, arrest, né, e finalmente, mais recentemente, foi mostrado que num processo um pouquinho diferente, as plaquetas são capazes de induzir uma alteração fenotípica das células tumorais, induzindo uma transição para um fenótipo mais invasivo, numa transição de característica, de característica de epitelial para mais mesenquimal, né, no processo que a gente conhece como transição epitélio-mesenquimal. As plaquetas
participam, né, elas são capazes de induzir, né, essa transição fenotípica de epitelial para mesenquimal nas células tumorais. E isso facilita, né, assim, induz as características mais invasivas e facilita o extravasamento. Isso foi mostrado nesse trabalho da Labelle e Heinz, né, em 2011. Eles evidenciaram que o TGF-beta, liberado pelas plaquetas, né, as plaquetas educadas pelas células tumorais, e também, conjuntamente, né, simultaneamente, com interação direta entre as plaquetas e as células tumorais, os dois fenômenos, TGF-beta e a interação direta, plaquetas, células tumorais, induz, ativa de maneira sinergética via TGF-beta, SMAD e NF-κB nas células tumorais, o que permite, desencadeia nessa transição fenotípica para um fenótipo mais invasivo, com característica mais mesenquimais, e essa transição fenotípica está associada, eles visualizaram, né, essa transição fenotípica com o aumento do número de foco metastático. Esse mesmo grupo, um pouquinho em 2014, né, um pouco mais recente, mostrou que as plaquetas, elas permitem, além de facilitar, de promover, né, de facilitar o extravasamento das células tumorais para o tecido secundário, ela permite facilita também o seeding, né? Elas participam da formação, assim, muito precocemente dos nichos metastáticos. O que eles visualizaram? Que muito rapidamente, após a formação dos agregados, né, é um modelo também de injeção intravenosa, né? Muito rapidamente, após a formação dos agregados células tumorais plaquetas, né, numa ordem de grandeza de minutos, né, observa-se a adesão e o arrest desses complexos, né, na parede do vaso, e eles conseguiram evidenciar que as plaquetas são responsáveis pela secreção desses dois fatores, CXCL, 5 e 7, que são responsáveis pelo recrutamento de outras células sanguíneas, nesse caso que eles caracterizam como granulócitos, CD11B positivo, MMP9 positivo, e que esse recrutamento ocorre, né, visualizando esse recrutamento relativamente rapidamente também, 30 a 2 horas, né, depois da injeção das células. E esse fenômeno está associado ao seeding, né, a formação, a colonização, né, desse tecido metastático pelas células tumorais. Isso. Então, eu espero que eu dei uma ideia bem clara para vocês, né, da contribuição das plaquetas. O que é mais conhecido é no processo metastático, mas em várias etapas do processo metastático. O que é menos conhecido é o papel das plaquetas, né, na carcinogênese. E eu queria terminar comentando com vocês um pouco de um artigo que foi publicado no ano passado, onde eles conseguiram evidenciar um papel das plaquetas no desenvolvimento de uma lesão hepática que pode evoluir, né, de uma lesão hepática, de uma hepatite, estatohepatite, né, não alcoólica, que pode evoluir para o desenvolvimento de um carcinoma hepatocelular. Tá? Então, eles utilizaram um modelo
que eles já tinham descrito de camundongo, né, onde eles induzem essa hepatite, esteatohepatite, né, não alcoólica, nos camundongos, submetendo os mesmos a uma dieta rica em gordura. Né? Tá estranho aqui, mas é uma dieta deficiente em colina e rica em gordura, né, que ele está referida no artigo como CDHFD, e eles mostram que aqui apresentam, né, o estado dos fígados, a visualização do tecido hepático, 6 meses depois, né, depois de ter submetido os camundongos a essa dieta durante 6 meses. E observam aqui o tecido hepático nos camundongos na dieta normal e aqui na dieta hepática, na dieta high fat, né, gordurosa, e mostram, evidenciam, né, sinais dessa hepatite, esteatohepatite, de maneira similar o que é visto nos tecidos humanos. Bom, o que eles se propõem é de visualizar a contribuição da plaqueta na instalação dessa hepatite. Hepatite que, se a gente perdurar, né, com essa dieta high fat, pode, depois de 1 ano de dieta gorda, evoluir, né, para lesões. Aqui são fotos macroscópicas dos fígados dos animais, aqui dos fígados na dieta normal, depois de 1 ano, e aqui o estado dos fígados, né, com lesões, lembrando as lesões do hepatocarcinoma, então, fígados aqui dos camundongos que foram nutridos com alta gordura. Bom, as plaquetas, o que eles conseguiram mostrar é que as plaquetas contribuem ao desenvolvimento dessa hepatite, né, dessa lesão do tecido hepático, que eles sabem que pode evoluir, né, para um hepatocarcinoma. Eles mostram essa contribuição das plaquetas ao desenvolvimento dessa hepatite induzida, primeiro pelo aumento de plaqueta, né, no tecido hepático, como a gente visualiza aqui. Aqui no tecido hepático, depois de 6 meses de dieta gorda, enquanto a gente visualiza aqui as poucas plaquetas no tecido hepático normal. Eles visualizaram na indução dessa hepatite, associada à indução dessa hepatite, um aumento do número de plaquetas intrahepático e também um aumento aqui visualizado por imagem de microscopia tridimensional, um aumento dos agregados plaquetários. Né? Tem mais plaquetas e maior agregados. Para convencer completamente da contribuição das plaquetas no desenvolvimento dessa lesão hepática, do tecido hepático, eles utilizaram uma combinação ASP-GLOW, né, aspirina clopidogrel, né, que é uma mistura que permite uma combinação, né, de agentes que permite de bloquear a ativação plaquetária e sua agregação. E utilizando nesse modelo, né, tratando os animais com essa combinação de agentes, bloqueadores de plaqueta, eles conseguem bloquear, né, prevenir a formação, a evolução da esteatose hepática, né, para uma lesão mais grave, né, mais avançada, que é essa lesão hepática, esteatohepática. Em seguida, eles observaram o infiltrado né, porque eles já tinham visualizado anteriormente nesse modelo que a lesão do tecido hepático se acompanha por uma infiltração de células imunes
e queriam visualizar a possível interferência das plaquetas nesse processo. E mostram aqui, né, a infiltração do tecido hepático por diferentes células imunes, linfócitos T, CD3, CD8, monócitos, marcado por F480, células mieloides, com as MHC2 e os granulócitos, positivo LY6G. E observam, então, essas 4 marcações no tecido hepático, do fígado do camundongo que teve dieta normal, no fígado já em hepatite, osteohepatite não alcoólica, aqui induzida pela dieta gorda, tá? E aqui embaixo, né, nos camundongos com dieta gorda, mas tratados com a combinação Aspiglu. E mostram que é o caso de repente, não dos granulócitos, mas que o bloqueio da ativação e agregação plaquetária pela combinação Aspiglu permite de bloquear, de reduzir, pelo menos, a infiltração de células imunes normalmente associada, visualizada, né, na evolução dessa lesão do tecido hepático induzida pela dieta gorda. Bom, próxima etapa deles, o bloqueio das etapas é capaz de reverter, de prevenir, né, a lesão hepatite. Ela é capaz de prevenir também o desenvolvimento de lesões, da lesão do tecido, da hepatite para o desenvolvimento do tecido típico de hepatocarcinoma. Então, eles aqui mostram novamente, né, os fígados dos animais na dieta normal, na dieta gorda, né, completamente assustadoramente transformados, né, pelas lesões que a histologia permite de caracterizar como lesões do tipo hepatocarcinoma. E aqui a aparência dos fígados dos animais que estão comendo dieta gorda há 1 ano, mas tratado com esse bloqueador da função plaquetária. E macroscopicamente esses fígados são muito mais, né, parecidos com os fígados normais, né, sugerindo que a função o bloqueio da função plaquetária, da ativação e agregação plaquetária, pode também bloquear, prevenir, né, a evolução da hepatite para um hepatocarcinoma. E, de fato, eles observaram aqui a incidência nesses fígados de lesões tipo hepatocarcinoma, aqui nos animais na dieta normal, né, não teve nenhuma evolução para um hepatocarcinoma. Na dieta gorda, uma proporção, um pequeno terço, né, dos fígados apresentou lesões neoplásicas. E quando tratado esses animais de dieta gorda, mas tratada nos quais a função plaquetária foi bloqueada pelo Aspiglu, né, aspirina clopidogrel, realmente a gente não observaram, né, lesões do tipo hepatocarcinoma. Né, e concluíram, portanto, que o bloqueio da função plaquetária pela combinação aspirina-clopidogrel é capaz não somente de bloquear, né, de prevenir a evolução da esteatose hepática para a hepatite, né, para uma lesão mais grave, mas também a evolução da hepatite para o hepatocarcinoma. Por imagem de microscopia intravital, eles evidenciaram, né, observaram aqui, são
são imagem do tecido hepático também, mas depois de muito pouco tempo, em etapa bem precoce da indução dessa, só depois de 4, 5, 6 e 8 semanas de dieta alternativa, e mostram, por essas imagens de microscopia intravital, né, aqui em azul, que as plaquetas são as primeiras células não residentes, né, a invadir, a popular, a penetrar, né, dentro do fígado. Plaquetas que são bem numerosas aqui, depois de 8 semanas. Então, essa dieta rica em gordura, ela induz muito rapidamente, né, o aumento, a colonização do tecido hepático por plaquetas, que aumenta de maneira bem drástica ao longo das semanas, sendo responsável, associada ao desenvolvimento da hepatose, da hepatite, da osteohepatite e desenvolvimento subsequente para hepatocarcinoma. E, finalmente, né, eles utilizaram um anticorpo anti-glicoproteína 1B, alfa, bem como plaquetas com disfunção, né, genética nesse mesmo glicoproteína. Essas duas ferramentas lhes permitiram de evidenciar que a plaqueta, essa glicoproteína, bem como os grânulos alfa, são necessários para induzir a evolução dessa lesão hepática do nível de esteatose, né? As plaquetas, a colonização do tecido hepático pelas plaquetas induz a evolução da esteatose hepática para hepatite, esteatohepatite, e para o desenvolvimento subsequente para um hepatocarcinoma. Então, é um trabalho bem completo, bem bonito, que permitiu de visualizar, dessa vez, um papel das plaquetas, né, em etapa bem precoce de lesões celulares que levam a um desenvolvimento neoplásico. Bom, todas essas evidências, né, o papel dessas plaquetas no câncer, levou ao desenvolvimento de numerosas terapias antiplaquetárias. Tem vários alvos e estratégia, né, aqui listei algumas. Por exemplo, elas têm como alvo receptores glicoproteínas, né, receptores plaquetários, que medeiam a adesão, a ativação e a agregação plaquetária. Algumas moléculas têm por alvo a P-selectina, né, também é uma molécula muito importante da função plaquetária, ou os receptores da trombina, inibidores específicos da liberação de grânulos plaquetários, a aspirina, né, por via de inibição da ciclooxigenase, né, e das prostaglandinas subsequentemente, heparinas, antagonistas dos receptores purinérgico P2Y12, né, receptores do ADP, e outros, assim, alvos, estratégia que visam mais a alteração da contagem plaquetária. Então, existem, coloquei várias, listei aqui, né, tabelas de moléculas, drogas, agentes, né, que têm de terapias, de diversas terapias antiplaquetárias. A grande dificuldade dessas terapias antiplaquetárias é que, como a gente viu, as plaquetas, elas estão envolvidas em um monte de processos, né, e é um pouco difícil de ciblar, né, de não ter um efeito colateral, né, de ter efeitos colaterais. Bom, os agentes antiplaquetários mais comumente observados, né, são a aspirina, o clopidogrel, como a gente viu, o clopidogrel,
e um anticorpo que permite dissipar a glicoproteína 2B3A. Isso. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Oi, eu quero fazer uma pergunta. Diga. Indivíduos obesos têm um maior número de plaquetas, né? Principalmente em mulheres. Essas plaquetas, elas estão em estado quiescente ou elas estão ativadas? São ativadas? Desculpa, não entendi o início dessa pergunta. Indivíduos obesos têm um maior número de plaquetas, principalmente as mulheres, né? E essas plaquetas, elas são quiescentes ou elas são mais ativadas? Posso responder essa, Sandra? Pode. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Isadora, tem vários estados patológicos em que você tem elevação dos marcadores de ativação plaquetária. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, basicamente assim, doenças com contexto vascular ou inflamatório. Se você for detectar marcadores de ativação plaquetária, tipo, por exemplo, P-selectina solúvel, você vai ter elevação desses marcadores. Então, quer dizer, na verdade, isso parece estar meio inerente a esse estado inflamatório. Então, é quase universal. Sim, da mesma forma que você tem alguns marcadores de processo inflamatório, coisas bem inespecíficas, sei lá, proteína C reativa, você vai ter uma elevação desse tônus de marcadores de ativação plaquetária. Então, eu não sei, eu não conheço a fundo a literatura com obesidade, mas se você for procurar lá ativação plaquetária, obesidade, provavelmente vai ter lá alguma coisa ligada a marcadores de ativação plaquetária. Se você for procurar em outras doenças com caráter inflamatório vascular, idem. Mas a questão é que tem muitos trabalhos assim observacionais mesmo, assim de simplesmente olhar marcador. Tem elevação dos marcadores de ativação plaquetária? Ponto. Então, esse trabalho que a Sandra mostrou da responsividade, aí já é, eu diria que assim, um ponto a mais. Não é só ter um marcador da ativação plaquetária, mas da plaqueta estar mais responsiva de fato. Aí eu já desconheço se na obesidade existe alguma coisa nessa linha, mas assim, tem muito artigo com plaqueta, assim, é um mundo, se você for pegando as diferentes doenças. Não. Nesse caso ela ficou mais reativa porque tinha ali um problema, né? Tinha ali a esteatose. Exatamente. E eu vi que um trabalho de 2008, né? Mostrava que as mulheres tinham aumento de plaquetas, mas eles fizeram marcação por citômetro, não eram plaquetas ativadas, só tinha um aumento mesmo. Mas eu não vi se tinha algum mais recente mostrando, porque como eu tenho uma informação tão grande, né? Eu penso que realmente essas plaquetas elas estariam mais ativadas e não estariam nesse estado quiescente. Mas isso você está falando periférico ou no tecido? Você está Não, falando marcação com citometria periférica, é isso? Isso. Também tem que ver se não tem trabalhos contraditórios na literatura, né? Sim, deve ter. Eu dei uma olhada rápida aqui, mas deve ter. Tem que ver se não tem trabalhos contraditórios. Agora, pode ser também, esse trabalho que a Sandra apresentou mais para o final, da tumorigênese, ele é interessante porque, na verdade, a plaqueta ela está no tecido. Quer dizer, ela não está intravascular. Ela sai da circulação e ela se localiza na área inflamada, né? Na verdade, antes do tumor, você já tem presença de plaquetas. Então, talvez uma outra abordagem possível seja de avaliar as células realmente no tecido pré-tumoral ou tumoral. Eu não conheço muitos trabalhos que tenham feito isso que a Sandra mostrou, mas, novamente, tem muita literatura a respeito. Não sei, tem que procurar mesmo. Se, por exemplo, na progressão do tumor mamário, você teria também uma coisa similar ao que eles viram com a esteatose hepática. Você já ter plaqueta antes e durante a tumorigênese, de fato, né? Acho que é interessante, vale a pena dar uma olhada nisso. Obrigada. O que você acha, Sandra? Nada, que isso.